medicação. Vale a pena, Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre ginecomastia. A ginecomastia é uma condição masculina resultante da hipertrofia das glândulas mamárias. Costuma aparecer em meninos de 13 ou 14 anos como consequência das alterações hormonais da puberdade. Em alguns casos, precisa passar pelas mãos de um cirurgião plástico para reparar o tecido mamário. Segundo uma pesquisa do Hospital Santa Virgínia, aqui de São Paulo, cerca de 40% da população brasileira masculina sofre com alteração de tamanho na região das mamas. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Dr. Marco Cassol, que é cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Seja muito bem-vindo, doutor. Excelente, muito obrigado pela oportunidade. Vim esclarecer sobre um tema que é bastante polêmico e que os homens não sabem exatamente o que fazer, quando fazer, o que é realmente ginecomastia, o que é só resultado de um aumento apenas do peso. Então a gente vai ter a oportunidade de discutir bastante sobre o assunto. Pois é, 13, 14 anos, imagino eu que quando aparece a ginecomastia em adolescentes, os pais devem ficar muito preocupados, né? E quais são os sintomas? O que leva a esse crescimento com 13, 14 anos e como que é possível corrigir isso? Assim como acontece logo depois da menarca, da primeira menstruação nas meninas, e até 4 anos depois da primeira menstruação ainda acontece o aumento da mama nas meninas, isso acontece nos meninos, não tem a menstruação, né? Mas esse início da puberdade, esse início desse período, desse boom hormonal, que naturalmente acontece, aquele espichão, aquele esticado, né, da adolescência, que dá aquela esticada, que os adolescentes acabam tendo acne e tendo outras coisas ruins, né, que não são bem-vindas desse boom hormonal, né, também acontece o aumento das mamas nos meninos. Então, isso é bem importante ter como orientação que nesse primeiro momento a gente não sai fazendo cirurgia. Precisa esperar um período, eu falei 3 a 4 anos, para que ocorra a maturação endócrina de todo o eixo hormonal do paciente, né? Para depois, então, a gente fazer a cirurgia nesses pacientes. Então surge aí com 13, 14 anos, tem que esperar até uns 16, 17, por aí. Normalmente com essa idade que a gente opera. E assim, é claro que essa cirurgia, né, é só indicada naqueles pacientes que têm realmente um transtorno, um desconforto maior com a mama, ou seja, que tem a mama maior. E existem basicamente 2 tipos. Existe aquele paciente que está um pouco acima do peso, então esse paciente também tem um benefício de, além de fazer reeducação alimentar, jovens assim, a gente não faz dieta, a gente faz só reeducação alimentar, com o crescimento eles já resolvem, né? Então, fazer reeducação alimentar para tentar chegar no peso ideal e, num segundo momento, então, fazer então, a cirurgia de ginecomastia, né? E tem aqueles pacientes que são super magros, aí, a gente está aqui e que com tem alguns só exemplos. a glândula, isso, tem só a glândula hipertrofiada. Né? Nesses casos em que tem só a glândula aumentada... Esse é um caso de ginecomastia, doutor? Isso é um caso de ginecomastia, é uma mama em homem. Esse dá para ver melhor. Bem grande, exato. Esse ainda não é um caso em que a gente precisa tirar a pele. Mas existem casos em que o paciente ganhou muito peso, como esse aqui. Esse é um caso... Esse né? é um caso que provavelmente a gente vai ter que tirar a pele. E nesses casos em que a gente precisa tirar a pele, a gente precisa fazer uma cicatrizinha em volta da areola. Então é uma cicatriz que fica bem escondida. Que nem a operação da mulher também, né? Olha esse caso aqui. Bastante. É bastante. Então a gente tem que retirar toda a glândula, normalmente nesses casos maiores... Mas isso é o caso maiores, de ginecomastia? Não, isso aqui não. Aqui não é. É só uma hipertrofia do músculo. Tá. Aqui é uma ginecomastia. Tá. Né? Essa ginecomastia que é associada no paciente, isso não é ginecomastia. Isso é uma hipertrofia da musculatura. Então, você está mostrando aí bem a diferença do que é a hipertrofia e a ginecomastia, né? Dá para ver, aí isso é uma ginecomastia. Exatamente. Nesses casos, a gente precisa diminuir também o tamanho da areola. E nesses casos em que a gente vai fazer, olha aqui, ó. Ele fez a cirurgia, passou já... Tem a ver com aumento de peso também. Tem sempre a ver com aumento de peso. Então, muitas vezes... tem casos, aqui não apareceu nenhum, mas que fica só a mama aumentada. É um paciente super magro e que tem só a mama aumentada. Nesses casos, a gente nem associa. Isso precisa diminuir também o tamanho da areola, né? Tirar o excesso de pele, fazer uma cicatriz em volta da areola, um redondinho em volta da areola.
né? Nesse caso também, ó. Aqui já não precisa se fazer cortes, né? Mas tem que retirar esse tecido mamário. Muitas vezes, quando é muito durinho o tecido, precisa necessariamente fazer um cortezinho em meia-lua na areola. Outras vezes, a gente consegue resolver só com uma lipoaspiração. A maioria das vezes precisa fazer o cortezinho. E essa cicatriz, ela quase não aparece depois. É uma cicatriz que fica só uma meia-lua. É semelhante à operação inferior. de colocar prótese na mulher, também fica essa cicatriz. Mas é um pouco diferente. É um pouco diferente? Porque a mulher tem a areola maior, né? A mulher, normalmente, quando a gente coloca a prótese, a gente prefere colocar pelo sulco mamário embaixo, então não a cicatriz na areola, para não mexer no tecido mamário. É um pouco diferente da cirurgia da mulher. E quando tem que mexer na areola, perde a sensibilidade? Não, normalmente não. Não? Não perde a sensibilidade. A gente só tira a epiderme em volta. Ó, essa foto tá ótima para a gente mostrar. Ó. É um caso clássico de ginecomastia associado com um pouquinho de aumento de peso. Mas o paciente pode ver que é um paciente bem masculino, é um paciente que não está muito acima do peso dele, mas que tem uma mama super hipertrofiada. E existem algumas medicações que podem dar hipertrofia mamária masculina. Que são? Por exemplo, tem um diurético que pode dar, alguns hormônios, pacientes de academia que acabam tomando muito hormônio masculino. Esse paciente ele não tem 13, 14 anos de idade, ele é bem mais velho, né? Sim. Então, isso quer dizer que a ginecomastia, ela também aparece em pessoas mais velhas, né? Sem dúvida. A gente está falando do caso de pacientes que usam medicação, né? E, por exemplo, hormônio na academia, né? E aí usam hormônio do crescimento, que é o GH. Esse é normal. Testosterona, isso é uma mama normal, né? É um tórax normal numa mama normal. Tá. Tem uma hipertrofia, mas é uma hipertrofia muscular. Esse aí já começa a complicação um pouco, né? Isso, aqui já é uma ginecomastia mesmo. Precisa fazer uma lipoaspiração complementar nesse caso, para retirar tecido. Agora, e talvez nesse caso precise retirar a pele. Esse por que, que talvez a gente viu aí a pesquisa, 40% dos homens têm algum problema, né? Por que a gente ouve falar pouco desses casos? Existe é por vergonha do próprio homem? Exatamente. Existe um desconforto enorme do paciente que não quer tirar a blusa, e a gente está vendo alguns casos dos pacientes um pouco acima do peso, mas tem muitos pacientes que estão no peso ideal. E a gente está vendo pacientes super fortes, jovens. E a gente está vendo que é ginecomastia, o que não é ginecomastia, né? Sim. Esse caso é ginecomastia também? Ginecomastia, sim. Esse não. Esse é um peitoral definido. Tem hipertrofia da musculatura apenas, peitoral maior. Aqui também. Não é ginecomastia. Esse é um peitoral normal. Normal, né? Exato. Então, e esse é um caso bastante complicado. Precisa ter uma assimetria também. Então, desse lado, precisa tirar mais tecido e retirar mais pele do que o lado de lá. Mas os dois precisam fazer uma cicatriz em volta da areola para diminuir também o tamanho da areola. Pois é. O homem tem vergonha de admitir? Não só vergonha de admitir, como vergonha de ir procurar ajuda. Né? E o sofrimento, às vezes, do homem é grande por causa de uma coisa que é simples para resolver. E ele não tira a camisa, tem vergonha na hora. Não vai na praia, evita locais em que ele tem que tirar. Evita a relação sexual também. Na relação, acaba não tirando a camisa, quando é uma parceira que ele não se sente muita vontade, não tem muita intimidade. E isso é uma coisa bastante limitante e desconfortável. E do ponto de vista emocional, muitos homens acabam se sentindo mais... Esse menino não tem ginecomastia. Não tem ginecomastia, mas ele tem obesidade, né? Está um pouquinho acima do peso. Isso também não é um caso de ginecomastia? Isso já é um caso de ginecomastia. A mama já está grande. Ó. Tá. Né? A mama está grande. Então, nesses casos em que o paciente tem esse desconforto, e talvez esse desconforto seja uma coisa restritiva, né, e que pode ser resolvida, ele tem muita dificuldade de procurar ajuda. Né? Então o homem acaba, diferente da mulher, quando tem alguma coisa que incomoda muito, principalmente depois que tem nenê, todas as mulheres querem ficar com o abdômen bom, com a mama boa, quando amamentou e a mama eventualmente ficou caída. Os homens não, eles já têm bastante dificuldade em falar sobre o assunto, em ir procurar ajuda. Né? Claro, pacientes muito jovens e que têm uma hipertrofia mamária muito grande, tem uma mama muito grande, precisa que tenha orientação dos pais, né? Precisa que os pais procurem um profissional, levem o menino até um profissional, né? Para ver se já está no momento de fazer cirurgia e que cirurgia precisa, se precisa retirar a pele ou não. O que a gente tem no consultório de casos extremos aí, da pessoa sofrer bullying na escola? O que o senhor já viu aí, na experiência do senhor, de casos assim mais complicados no consultório médico? Eu acho que os casos mais assim, emblemáticos são dos pacientes muito jovens
e que tem como se fosse um broto mamário feminino, né? Tem uma mama que fica saltada, né? E isso traz um desconforto para o paciente, porque em qualquer camisa aparece. É um paciente super magro, um paciente que está no peso ideal, que é atleta muitas vezes, e que tem essa mama. Esse talvez sejam os casos mais emblemáticos. O paciente que é um pouco acima do peso, ele já sabe que ele está um pouquinho acima do peso. Todo mundo meio que releva, ele está com a mão um pouco grande porque ele está um pouquinho acima do peso. As pessoas entendem, o próprio paciente entende isso, né? Mas esses outros casos, pacientes muito magros, pacientes super atléticos, pacientes com um corpo super masculino, que não é um corpo, assim, digamos, mais com excesso de hormônio feminino, paciente que tem muito gordura, muita obesidade, que tem uma obesidade, que tem um excesso de peso, acaba tendo em circulação um aumento dos hormônios femininos. E esses pacientes super jovens e não tem isso, são super masculinos, né, com aquela mama. Isso traz muito desconforto. A gente teve um caso agora de doping de um atleta brasileiro que vai para Tóquio agora no meio do ano, nas Olimpíadas de 2020, e ele teve um caso de doping associado ao tratamento da ginecomastia, né? Ele ingeriu uma substância, e é um caso raro, porque no hiatismo, né, é raro você ver um caso de doping. E ele é campeão da classe dele, né? Ele tem grande chance de ganhar a medalha para o Brasil, inclusive a medalha de ouro. E ele foi pego no doping e ele alegou, para justificar esse doping, que ele tinha tomado uma substância indicada pelo médico dele para combater a ginecomastia e que ele não sabia que essa medicação tinha uma substância proibida pela Federação Internacional de vela, né? Tá, assim, existem essas medicações. O que a gente vê que nesses casos em que a ginecomastia já está estabelecida, ou seja, já tem um aumento importante da mama, precisa fazer cirurgia. Então eu não estou criticando aqui o que aconteceu, nem o médico, nem o tratamento clínico. Existe realmente tratamento clínico, mas a gente vê que o tratamento clínico acaba não surtindo um resultado muito, muito importante, assim. Né? Principalmente nos casos, como eu disse, que já estão mais estabelecidos, que a mama já está bem pronunciada, acaba tendo que esses pacientes fazerem cirurgia, apesar de existir o tratamento clínico hormonal, que o resultado é pobre. Tem paciente que começa a manifestar ginecomastia nesses 13, 14 anos e posterga isso uma vida inteira e vai procurar vocês depois de 40, 50, 60 anos. Tem esses casos? Sem dúvida isso acontece. A pessoa sofreu a vida inteira e... Exatamente. E acaba meio que se acostumando com aquele bullying, né? Fazendo parte da vida dele. Isso é muito frequente também nos pacientes com orelha. A orelha, ou orelha de abano, ou que a gente chama de orelha de abano, né? Ou macrotia, quando tem orelha grande. Que isso também acontece nos homens. Homens que às vezes não sabem nem que dá para tratar. Tem uma orelha enorme, e às vezes não é muito de abano a orelha, ou ele já até operou a orelha de abano, né, mas não fez a redução do tamanho da orelha. E esses pacientes acabam às vezes procurando a gente com 40, 50 anos. Não tem porquê, né? O paciente jovem pode fazer essa cirurgia. Quando eu era pequena, a minha orelha já tinha crescido. A minha orelha cresceu primeiro, aí depois a minha cabeça foi se adequando à orelha. Eu sofri bullying por causa da orelha quando eu era pequeno, hoje não mais, mas... Né? E eu sei que as pessoas sofrem a vida inteira, principalmente o homem. O homem tem muito medo de mostrar vulnerabilidade, de mostrar que tem um problema, de admitir isso. Primeiro ele tem que admitir para si mesmo, para depois ele procurar uma ajuda profissional, ou de um psicólogo, ou de um médico. Né? Imagino eu que no consultório vocês também têm que ter uma equipe multidisciplinar ali para tratar esse problema que às vezes fica na cabeça do paciente. Né? Sem dúvida. E isso acaba acontecendo com uma frequência muito maior nos homens do que nas mulheres. Né? O homem acaba não aceitando para ele mesmo aquela condição. Ou às vezes não se resolvendo dentro da cabeça dele aquela condição que incomoda ele, por exemplo, com a orelha grande. Ou ele aceita a orelha grande e fica numa boa, ou ele, se está realmente incomodando e ele quer resolver, ele vai atrás. Não, ele fica naquela postergando, postergando. E isso é menos frequente nas mulheres, né? Isso é mais frequente nos homens. Aquela barriguinha, aquele pneuzinho, que tanto incomoda, tantos anos, ele já chegou no peso ideal e fica sempre aquele pneuzinho. E aí lá com 40, 50 anos, tá, agora eu vou resolver esse pneuzinho. E vai lá para resolver. Melhorou a condição financeira ali, já está... Às vezes não é condição financeira, o que a gente vê não é isso. O fator limitador maior é talvez uma fantasia, um medo que existe. É muito frequente lá no consultório,
pacientes que vêm parceiros de pacientes que fizeram cirurgia plástica, que acompanham o pós-operatório, né, e que tinha alguma coisa que incomodava, mas que jamais ia procurar uma cirurgia. Aí ele vê o pós-operatório, vê que não é nenhum bicho de 7 cabeças, vê que o pós-operatório é tranquilo, e aí eles acabam fazendo cirurgia. Com muita frequência acaba acontecendo o parceiro, depois que a parceira opera e faz cirurgias maiores, mama, abdômen, lipos grandes, e depois disso aí ele resolve ir atrás então desse desconforto que ele já tinha previamente. Voltando à ginecomastia, doutor, estava estudando para esse programa e eu vi que tem a ver com a falta da produção do hormônio masculino, muitas vezes, né? Explica para a gente melhor essa história. Exatamente. E também o excesso de hormônio masculino, hormônio externo, por exemplo, esses derivados da testosterona que o pessoal da academia toma, também o hormônio masculino pode se transformar em hormônio feminino. Então, assim, exageros hormonais acabam alterando todo esse, como eu falei, esse eixo hormonal do corpo, que são várias glândulas, né? A gente está falando das glândulas sexuais, mas essas também têm influência em outras. E esses pacientes que tomam hormônios externos, né? Acabam tendo um índice muito alto de ginecomastia, de aumento da mama. E hormônio masculino. Ou seja, o paciente está tomando hormônio masculino para ficar fortão e tal, e acaba aumentando a mama em alguns casos. Mesmo paciente super magro e tal, porque o excesso desse hormônio masculino pode se transformar em hormônio feminino. Tem como evitar o aparecimento, o crescimento de uma mama exagerada? Os pais podem ficar atentos a isso? É melhor ir logo no começo, quando notou alguma diferença? O que é possível fazer ali nos 13, 14 anos? Sem dúvida. É nesse momento que os pais têm que tomar essa atitude de fazer muitas vezes, e minha recomendação num primeiro momento sempre é essa, fazer uma reeducação alimentar. Porque muitos desses pacientes podem evitar fazer uma cirurgia de ginecomastia, de eventualmente ter uma mama muito exagerada e eventualmente até ter que tirar a pele, se eles fizerem uma reeducação alimentar para esse jovem. Basicamente, cortando farinha e açúcares, derivados da farinha, pães, massas, bolos e todas as coisas derivadas da farinha. Carboidratos, doutor? Não necessariamente. Necessariamente carboidratos, mas mais importante que os carboidratos, como batata, arroz, outros carboidratos que vão engordar, cortar as farinhas, porque são alimentos muito inflamatórios e que acabam nas rotas metabólicas do fígado, né, prejudicando então a resolução desses autorresolução desses problemas. Tu falaste em exercício, e exercício eu vejo como muito importante. É uma forma de canalizar esse boom de hormônio que tem nessa época. É uma coisa extremamente, eu vejo positiva para esses adolescentes, porque em vez de gastar energia com drogas ou outras coisas que não vão acabar trazendo prejuízo na sua vida e não vão trazer benefício, o esporte é uma forma de canalizar energia, de conhecer os seus limites e tal. Mas o esporte que deve ser estimulado é mais ou menos 10%, 90% é dieta. Então a reeducação alimentar não é fazer uma dieta restritiva, é passar os pais a terem esse cuidado em casa, que naturalmente esses adolescentes, porque eles vão comer em casa, então eles vão comer o que tiver em casa. Se em casa tiver bolacha, doce, à vontade, eles vão comer isso. Se não tiver, é só restringir isso aí, vão acabar tendo uma dieta mais saudável. Uma criança que pratica exercício físico desde cedo, desde 6, 7, 8 anos, ela vai ter menos risco de apresentar esse quadro de ginecomastia? Sem dúvida, porque a maioria dos casos está associado com obesidade. Tem algum grau de obesidade nesse paciente jovem, nesse adolescente, junto com o aumento da mama. E eu falei que existem outros casos, mas não é a maioria. Isso é exceção. A ginecomastia pode aparecer um pouco mais tarde, assim, com 20, 30, 40 anos. E quando ela aparece, as causas são parecidas? Tem a ver com obesidade, tem a ver com má alimentação? Pode ter a ver com obesidade, mas nesses casos do paciente muito mais velho e que nunca foi obeso e num determinado momento acaba tendo um aumento da mama, está associado com outras coisas. Ou algum distúrbio hormonal,
ou com o uso de alguma substância. Começou a tomar um remédio. Isso, diuréticos, esses hormônios de academia, mais comum os hormônios de academia. Tem algum remédio que a pessoa começa a tratar para curar algum problema dela, que acaba ocasionando isso como efeito colateral? Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Tem algumas medicações que podem dar como efeito colateral, não vão dar em todos os pacientes, é claro, mas em alguns pacientes o aumento da mama. Por exemplo, além desses que o senhor já falou, que outros exemplos a gente pode ter de medicação? Os mais comuns que eu falei são esses aí. Tem várias medicações que trazem um distúrbio hormonal no paciente, né? Então, todas essas medicações têm chance de, cada vez que tem um distúrbio hormonal, principalmente desses hormônios sexuais, o paciente pode ter um aumento da mama. Todos, então são muitos remédios. O que a gente vê com mais frequência é o pessoal das academias, que usam hormônios testosterona sintéticas, né? E uso de diurético. Tem um diurético específico que pode, espirulactona, é um tipo de diurético que pode dar o aumento da mama. Evitar esse diurético, então. Nesses casos em que esse paciente está tendo um aumento da mama e está usando esse remédio, tem que falar para o seu médico e aí, então, mudar, pode tomar um outro diurético, existem vários, né? Mulher pode ter ginecomastia? É diferente. Ginecomastia é mama de mulher em homem, né? Ginecomastia é a mama de mulher em homem. A mulher tem também um aumento da mama, mas é uma hipertrofia mamária. Em alguns casos até uma gigantomastia, né? Aquelas meninas super jovens, magras, no seu peso ideal e que têm mamas absolutamente gigantes e que limitam muito socialmente para fazer esporte. E aí isso aí já é outro problema, já é outro tratamento. É outro tratamento, tem que fazer uma redução de mama, as cicatrizes são diferentes das cicatrizes do homem, né? Precisa fazer uma cicatriz em T na mama da menina. É uma cirurgia bem maior e mais complicada e, obviamente, as pacientes querem muito fazer, né? E elas precisam também esperar, como os meninos, 4 anos depois da menarca, da primeira menstruação da menina, para fazer essa redução da mama. Mas muitas meninas menstruam com 10 anos, então com 14, aquelas que têm mamas muito grandes, nesse exemplo que eu estou dando, já podem fazer a redução da mama. É aconselhável um tratamento psicológico durante esse processo de redução? Não é para todos os casos, né? Isso acontece, e eu acho que no caso da ginecomastia não, mas em outros pacientes que procuram excessivamente a cirurgia plástica, é a síndrome dismorfocorporal, dismorfismo, né? Que o paciente se enxerga diferente daquilo que está no espelho. Então, são pacientes que são habituês de clínicas de estética, clínicas de cirurgia plástica, e às vezes não é muito fácil a gente conseguir identificar. Então, são meninas que já passaram por muitos procedimentos cirúrgicos e procedimentos estéticos e que nunca estão contentes com o seu corpo, né? A gente tem vários casos aí entre as celebridades, assim, que exageraram na dose da cirurgia plástica, né? Tem alguns emblemáticos, talvez o mais famoso de todos seja o Michael Jackson, né? Que é um cara muito conhecido, muito famoso. Tem a Donatella Versace também, né? Muitos famosos, né? E que acabam se apegando excessivamente na aparência, né? Não se aceitando como é. Claro que a cirurgia plástica pode melhorar as coisas, mas consegue melhorar o que a gente tem, né? Não consegue fazer transformações, transformar aquele paciente na aparência de outro, ou fazer transformações absolutamente radicais. O melhor resultado da cirurgia plástica é fazer e parecer que não fez nada, né? Fazer uma ginecomastia e parecer que aquele paciente tem um tórax normal, como se nunca tivesse operado. E depois, o pós-operatório da ginecomastia, como que é? Quanto tempo demora para recuperar? Isso é um pouco desconfortável. O paciente precisa usar uma faixa, como se fosse um sutiã, só que sem a coisa das mamas, ele é liso, né? No tórax, e ele vai ter que usar isso por mais ou menos 1 mês. E isso traz um certo desconforto para os homens. Os homens não gostam muito de usar isso. Mas isso é importante, né? Exato. Para as mulheres é uma coisa natural, né? Quando a gente faz a cirurgia, a gente faz um descolamento, uma área de descolamento muito grande e pode juntar líquido nessa área. Normalmente a gente deixa um dreninho por até 2 semanas, depende do tamanho da mama, e tira esse dreno, mas continua ainda depois disso com compressão dessa região por pelo menos mais 2 semanas.
para que não junte todo o espaço vazio do corpo, o corpo preenche com líquido, né? Junta líquido ali. Então a gente não quer que esse paciente tenha que junte esse líquido, porque esse líquido prejudica a cicatrização, dá desconforto, dá fibrose, dor, deixa durinho. Então traz um mal pós-operatório. O bom pós-operatório é quando não junta esse líquido. Por isso a gente usa, então, esses drenos, né? Um dreno fechado, que não incomoda, não dói, não faz lambuzo. E depois, então, da retirada do dreno, continua, então, com essa compressão para que haja uma cicatrização total. Quanto tempo volta ao normal e o paciente já pode aproveitar aí? Quanto tempo que desincha? É o quê? 6 meses? 1 mês já tem uma boa prévia do que vai ser o resultado. Em 2 meses o paciente já pode voltar às suas atividades normais, não tem mais restrições depois de 2 meses, mas o resultado final é em torno de 4 a 6 meses depois. A cicatrização do cortezinho, nos casos em que precisa retirar a pele, total, 2 anos depois da cirurgia. Então demora um tempo e tal, mas normalmente em torno de 2 meses o paciente já consegue ver o resultado. E para os mais jovens deve ser muito mais rápido que para os mais velhos, a cicatrização. É mais rápido, mas a gente vê que os pacientes mais jovens, eles acabam juntando mais líquido. A mama é muito vascularizada, principalmente nesses casos de comastia pura, que não tem gordurinha associada. Então, a chance de juntar líquido nesses pacientes é maior, porque aquela mama é muito vascularizada, né? Então, tem que ter um cuidado com a compressão e com o dreno maior do que nos pacientes que têm um pouquinho acima do peso. Para quem tem casa, a gente está quase terminando o programa, para quem tem casa, vê que tem esse problema, se identifica, nunca foi ao médico, ou para os pais que veem os filhos sofrendo com isso, sofrem bullying na escola, está ali na adolescência, quais são os passos a serem tomados? Primeiro tem que procurar um endocrinologista, qual que é o caminho? Dê o caminho das pedras, por favor, doutor, para essas pessoas começarem esse tratamento. Normalmente, quando esse paciente já sabe que tem uma mama grande e já sabe que quer reduzir essa mama, ele pode procurar direto um cirurgião plástico. Precisa, em todos os casos antes da cirurgia, a gente fazer um ultrassom dessa mama. Só 1% dos cânceres de mama dão em homem. Então é muito raro dar câncer de mama em homem. Mas existe essa possibilidade. Então, antes da gente fazer qualquer procedimento na mama do homem, a gente vai também pedir, como na mama da mulher, né? Vai pedir um ultrassom da mama, um exame de imagem daquela mama. Tem gente que também procura um endocrinologista, né? Pode, claro, procurar um endocrinologista. Muitas vezes isso é altamente positivo, porque o endocrinologista vai ajustar, vai pedir uma série de exames para ver se os hormônios estão todos ok, e normalmente eles estão, né? Mas vai também ajustar a dieta. A imensa maioria desses pacientes também precisa de uma reeducação alimentar. E essa orientação, essa educação, né? Reeducação, né? O endocrinologista pode ajudar muito com isso, às vezes associado com uma nutricionista também, que vai orientar sobre o que é bom e o que não é. A ginecomastia pode voltar depois da cirurgia? Normalmente não volta. Normalmente não volta. Normalmente é uma cirurgia que o paciente faz uma vez na vida e não tem recidiva. Pode acontecer? Pode. Tudo pode em medicina, né? Mas é uma coisa que eu nunca vi nenhum caso. Mas, nesses casos em que o paciente vai ter uma recidiva, é que, por exemplo, ele tomava hormônio antes, cresceu a mama, ele diminuiu a mama e continuou tomando hormônio. Então, aí, a mama pode realmente ter um aumento novamente. Não vi nenhum caso, mas pode acontecer, sem dúvida. Tá certo. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Marco Cassol, que é cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O programa em discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência e até lá. Vale a pena, né? Eu tô com a situação.